todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nova edição do Rainhas do Sabá, dessa lua cheia. Primeiramente, quero dar as boas-vindas às queridas rainhas Petrúcia Finkler e Lua Serena, e a nossa convidada, que olha, vou dizer, estou assim, me sentindo super honrada, porque esta pessoa, num podcast, eu nunca vi. A não ser no dela, né? Obviamente. Então, estou mega super honrada, Alex Oliveira, bem-vinda ao Rainhas do Sabá. Obrigada. Realmente, o meu é só áudio. Vídeo é a primeira vez. Então, Muito bom, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente, Alex. Eu vou apresentar a Alex para quem não a conhece, não está ligando o nome à pessoa. A Alex Oliveira é formada em Psicologia e Letras, com especialização em Psicologia Junguiana, olha, mais uma Junguiana, e Língua Portuguesa, com mestrado em Tecnologia e Sociedade. Em 2003, a Alex criou o primeiro site sobre reconstrucionismo helênico no Brasil, que depois se tornou o Helenos BR e expandiu para várias redes sociais. Inclusive, ela tem um podcast chamado Helenocast, que é muito legal. Sugiro que vocês ouçam, que é muito bom lá no Spotify. Na organização americana Hellenium, a Alex já foi do corpo diretor e atualmente é membro do conselho e do programa do clero, além de ser do comitê do calendário helênico e de presidir um Protôdemos, a Artemis e Hecate. Eu dei uma pesquisada em Protôdemos, é um grupo, um pequeno grupo, né, que você criou, que, enfim, dentro aí do reconstrucionismo tem algumas, mas é um grupo, né, dedicado a Artemis e Hecate. Ela também já teve parceria com grupos da Grécia. A Alex está aqui hoje com a gente para a gente fazer essa viagem. Inclusive, hoje na nossa gravação, ela nos contou que é o segundo dia de comemoração do Ano Novo Ateniense. E aí achamos assim super auspicioso. E ela está aqui com a gente hoje para a gente fazer essa viagem ao Mediterrâneo, à Grécia. E vamos falar sobre deuses gregos, espiritualidade pagã grega e reconstrucionismo helênico. Então, para começar, eu vou perguntar para Alex como se deu o interesse dela no panteão grego, Alex. assim, o interesse pela espiritualidade em geral desde pequenininha, né? Eu sempre tive muitos sonhos reveladores desde criança, sonhos premonitórios. E eu acho que é uma coisa que veio muito da família da minha mãe, que ela se reúne com os irmãos e fica contando sonhos um com o outro, né? Quando eu fui fazer a pós-Jung, eu tomei um susto, porque a gente foi compartilhar os sonhos e as pessoas, eu fui descobrir que as pessoas, nem todo mundo sonhava ou não lembrava dos sonhos, porque para mim era muito comum, né? E aí, mas voltando assim, quando criança, eu, sei lá, 6 anos de idade, eu brincava de celebrar missa, e com 11 anos eu já estava estudando astrologia, grafologia, e aí foi muito engraçado que uma colega do colégio chegou para mim e perguntou assim, toda séria, né? Assim, o que que você vai ser quando crescer, bruxa? Aí as outras ficaram assim, que isso? Você tá como se estivesse me ofendendo. Eu achei engraçado. Não, mas ela gosta disso, né? Gosta de estudar essas coisas, né? E aí eu fui indo por várias crenças na vida, né? Sempre gostei de me aprofundar nessas coisas que eu me meti, né? E aí eu deparei com a mitologia grega no final do colégio. Aí eu fui fazer o vestibular para psicologia, o tema da redação era carnaval. E aí eu falei do carnaval falando das idades de exílio, do que tudo era permitido, né? Os ritos de Dionísio, né? E passei no vestibular com essa redação. Isso era 1996, né? Internet nas casas, acho que foi em 94, 95 por aí, né? A gente ainda, naquela época, se a gente queria procurar saber das coisas, os livros que tinham sobre politeísmo, assim, era mais o Wicca que a gente achava, né? E, então, assim, ao mesmo tempo que eu estava lendo isso, eu estava lendo A Bruxa Solitária, da Rebeca, eu estava lendo também Psicologia do Esotérico, do Osho, então eu estava me envolvendo com outras coisas. E lia sobre os celtas, porque eu gostava de ouvir Enya, fui da Rosa Cruz, mas aí acabava sempre voltando para o panteão grego. Até quando eu fiz xamanismo, as minhas viagens xamânicas apareciam os deuses gregos, as mestras e guias e mais os deuses gregos.
né? E tudo isso foi antes de eu saber coisas de vida passada, que é outro papo, né? Porque, assim, quando criança, a gente também, eu e minha mãe tinha numa vidente que tinha morrido e voltava, e ela me deu uma medalha. Eu tinha, sei lá, se 5, 6 anos, ela me deu uma medalha de ouro com um sol de 12 raios e um alfa e ômega no meio. E aí, depois que eu fui saber, já adulta, já na faculdade, apareceram os espíritos que tinham ligação com a sua vida e eles estavam com essa medalha, porque eu tinha perdido essa medalha misteriosamente dentro de uma piscina, que eu estava sozinha, procurei a piscina inteira, quando criança, e não achei. E ela veio aparecer depois, né, essa medalha no filme. Então, muita coisa foi se ligando, eu fui entendendo. E aí eu fui procurar se encontrava outras pessoas que cultuavam, né, os deuses gregos ainda, e eu não achava nada em português. Então, na Grécia era mais proibido do que hoje, naquela época. Então, se existia, não estava na internet. Então, eu achei nos Estados Unidos, era um grupo do Yahoo, que era o Olympus, né? Aí, em 99, surgiu o grupo da Hellenium, e só em 2001 que a Hellenium virou uma church, né? Que era uma igreja, uma instituição religiosa sem fins lucrativos. E aí eu fui pegando essas coisas em inglês, fui traduzindo para que eu pudesse estudar. E aí eu resolvi colocar online para eu acessar de onde eu quisesse, né? Então eu fiz o site, né, e fui surpreender porque as pessoas começaram a me mandar e-mails, brasileiros começaram a me mandar e-mail interessados naquilo que eu tinha botado online. E nessa época a nossa relação com a internet era muito mais ativa, né? A gente tinha que ir atrás das coisas, não vinha um logaritmo jogando as coisas. Então realmente se a pessoa tinha interesse que ia atrás. E eu fui encontrando outros politeístas no Brasil, encontrei a Cássia. E aí a gente, e que eram de outros panteões, mas também eram revolucionistas, né? Verdade, né, Aí Alex? A gente se encontrou foi lá na época do Multiply, né? Nossa. no Multiply, os blogs, a gente tinha muito blog. Sim, verdade. E aí eu fiz o site em 2003, né? Depois do site fiz um blog. Aliás, eu recomendo lerem o meu blog pessoal, que é o Sofá da Alex, é sofalex.blogspot.com, ainda tá lá, tem muita coisa. Tem gente que me diz, Alex, a gente tá maratonando o teu sofá, não sei o que lá, porque tem muita coisa pessoal, assim, da relação com os deuses, né? Aí fiz fórum, fiz conversarem, na época que estava na moda fórum. Aí, né, fui fazendo as redes, Facebook, YouTube, Instagram, Threads, Telegram, Discord. A gente tentou, o grupo de WhatsApp não deu muito certo, ficou só o canal, mas está em Telegram e Discord ali pra gente conversar. E aí, né, então eu tive assim, você perguntou sobre o contato com os, eu tive contato com outras crenças, com outros panteões, mas por curiosidade, porque eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre voltava para os deuses, o que pegava mesmo assim no coração e na alma eram os gregos, helenos, né? Que eu queria saber mais e mais, eu sempre os helenos. Maravilhoso. E o conteúdo que a Alex disponibilizou em português, eu acho, assim, uma preciosidade, porque qualquer pessoa que quiser conhecer um pouco dos deuses, principalmente saber sobre calendário das festividades gregas, tanto antigas quanto modernas, que tipo de oferenda fazer para os deuses, como a ortopraxia para você se relacionar com os deuses gregos dentro, né, daquilo que é tradicional e reconstrucionista. Se você quiser pegar ali também algumas dicas para fazer a sua ritualística, colocou tudo lá, tá tudo lá. Hinos, tradução de hinos, tanto feitos pela própria Alex quanto por outras pessoas do grupo. Então, assim, é um conteúdo muito, muito rico. Reconstrucionismo helênico no Brasil, muito bom. Uso bastante, inclusive. Até hoje uso. E agora eu vou perguntar aqui para as nossas queridas rainhas, começando com a Lua. Qual aspecto da cultura helena antiga você mais gosta, Lua, que te chama mais atenção? Uhum. Ah, eu gosto muito da cultura helênica como um todo, né? Eu gosto bastante dos deuses gregos. E eu gosto muito, assim, uma coisa que eu sinto, né? Toda vez que a gente vai estudar uma divindade, isso de qualquer panteão. Mas os gregos, a gente tem bastante material, assim, superficial, né? Então é fácil você encontrar sobre os deuses, assim, você vai buscar lá sobre a Hera. Superficial, você vai encontrar fácil, né? Coisa fácil, assim. Então eu sempre gostei de ir atrás assim para ver, tá, mas para além disso, né,
da onde que ela veio. Então eu gosto muito de ir lá para trás, assim, sabe? Dos ancestrais mesmo, assim. Então eu gosto de buscar bastante ali a região de Creta, né? Então os minoicos, eu gosto bastante de estudar essa parte, assim, sabe? Lá atrás, as origens. É riquíssimo, né, gente? Assim, eu acho que é um estudo pro resto da vida. Você estudar os períodos, você vai lá desde o arcaico, aí vai passando pelos períodos gregos ali, que a gente vai colocar como períodos gregos. Nossa, é um estudo para a vida toda. Então, eu gosto muito assim, toda vez que vem uma divindade, ou a gente conhece alguma divindade grega, eu vou, tá, deixa eu citar. De que momento a gente está falando sobre essa divindade, né? Porque tem diferenças quando você fala da divindade século tal, ano tal, e depois. Então, é bem gostoso de estudar também como que vai se desenvolvendo a lente das pessoas que se relacionam com essas divindades antiquíssimas, né? A gente está aqui hoje, 2026, falando dessas divindades. Então, quando a gente olha para trás, eu gosto muito de fazer esse túnel do tempo, sabe? De ir para trás e falar como que era lá no período arcaico, no período tardio, como que era isso, né? Como que ela era vista. Então, eu gosto muito disso nessa parte, assim, sabe? De entender lá atrás. Aí a gente sempre chega no emaranhado que a gente não, a gente quer encontrar respostas, a gente sempre chega nos emaranhados, assim, que assim, tá, então pode ser isso, ou pode ser qualquer outra coisa que a gente não saiba. Então, eu gosto muito dessa parte histórica, assim, desse túnel do tempo. Muito interessante, realmente, né, Lua? Você é a lida de Creta, né? Você tem esse lugarzinho ali, mas também tem, né, um devocional interessante para algumas divindades gregas, né? E eu acho muito bacana. E você, Petrúcia? Eu acho que o que mais me fascina da cultura helênica e desse politeísmo deles é o acesso que a gente tem. Tanto porque a gente encontra hoje muitas fontes, mas desde sempre tem esse encantamento, porque as estátuas, templos existem. E, claro, foram saqueados demais e levados para os museus do mundo e tudo mais. Tem pedaços de templo de Júpiter, né, e de Jove, eu falando dos romanos, no caso, mas inteiros em outros lugares, né? Tem templos da, da- tanto de Roma quanto da Grécia levados para os Estados Unidos, levados para Londres e tudo mais. Mas onde quer que você tenha acesso aí nesse estilo de museu no mundo, você se depara com os gregos. Então, eles estão presentes em todos os continentes, e aí a gente conhece as imagens de Vênus, de Afrodite, a gente conhece as imagens de Dionísio, alguma de Hermes, outra de Zeus, né? A gente vai. E aí tem Hécate, que ficou super presente para bruxos, embora na própria Grécia tenha assim, muitas ressalvas para lidar com ela. Então, isso também é interessante, né? Mas eu acho que a presença na cultura, os mitos deles são presentes, vou chamar de mitos, mas né, as histórias dos nossos deuses estão presentes na cultura, enquanto mitos permaneceram vivas. Estão presentes nos estudos da psicologia, todas aqui somos ligadas a Jung, então Jung difundiu demais esses mitos. Aí tem vai aparecer na cultura de outras formas. Tem Percy Jackson, acho que é o nome, né, para criança e para adolescente. Então, a coisa sempre tinha uma Cúria de Tânia, alguma coisa antiga também que aparece no das sete partes do Dr. Lau, tinha Pan, numa das... Então, eles sempre estão Eu presentes. adorava Xena, a princesa guerreira. Tinha os deuses Eles gregos. sempre estão na Mulher Maravilha, né? Ela tem É. uma relação também ali com Diana, que parece Grécia. Tem essa cultura, ela parece que ela escorre para todas, ela não vai embora. Ela está aqui presente. E eu acho que muitas vezes as pessoas cobrem o paganismo como algo encantador, porque descobrem que esses deuses que eles tanto amam pela cultura estão vivos Uhum. dentro das nossas práticas. Então, acho que isso talvez seja a coisa que eu acho mais incrível, e amo demais, né? De me deparar e qualquer lugar que eu tenha a oportunidade de viajar e dar de cara com aquelas estátuas que não eram brancas, né? Tem todo esse estudo Uhum. que original, elas não eram brancas, a gente acha que são, mas não era. Então, o quanto a gente também vai descobrindo, a Lua falou da linha do tempo, para mim, o quanto que a gente vai cavocando e descobrindo mais e descobrindo mais. Ou seja, não para da gente ir atrás dessa cultura e do tanto que ela tem
para nos enriquecer. Eu acho que é presente em nós, faz parte demais da nossa cultura ocidental, tá na base. É o berço da civilização ocidental, né? É. Temos muito mais a ver com a Grécia do que com a Palestina antiga e afim. Sabe que minha terapeuta teve na Grécia agora há pouco tempo, acho que mês passado, mês retrasado. E ela, quando voltou, ela fez um comentário similar a esse seu, Petrúcia, que ela disse: Ah, os gregos hoje acham que eles não têm mais nada a ver com os deuses antigos, mas eles estão todos lá. Aí ela deu um exemplo de que as cercas vivas em Atenas, elas são feitas de louro, da folha de louro, né? E aí ela falou como isso, né, tem uma ligação com Apolo e com outras divindades também, né, essa planta, e aí vai dar um passeio, tem ali a oliveira plantada, né, em homenagem a Atena e tal. Mas ela fez esse comentário que não existe num consciente, mas existe num inconsciente de todos os lugares que se vai e tal. Achei bem interessante isso que ela É, trouxe, né, quando a gente conversou. E eu vou falar que amo, amo a cultura grega, desde muito nova, assim, de criança mesmo. Pegava a Barça quando não tinha internet. Eu pegava a Barça e ia ler sobre os deuses gregos, porque, sei lá, via um filme, ou, por exemplo, a Petrúcia falou do Dr. Lau, né? Amava esse filme ali quando aparece Pan e tal. Não me lembro da onde eu tirei Afrodite dessa história, e eu ia lá, lembro-me perfeitamente de pegar a enciclopédia para ler sobre a Afrodite, isso aí eu, sei lá, tinha uns 10 anos de idade. E conforme fui crescendo e me interessando pelo paganismo e pela bruxaria, eu fui bastante influenciada e sinto muito a presença dessa cultura na minha vida, até por conta daquele livro da Márcia Frazão, O Gozo das Feiticeiras, que ela fala sobre Afrodite, Dionísio, Eros e outros deuses, né? E eu gosto muito desse livro, até hoje tenho uma lembrança muito querida assim dele. E fui construindo assim a espiritualidade durante um tempo, inclusive eu só cultuava os deuses gregos. Hoje isso é um pouquinho mais eclética, mas teve uma época que eram só os gregos. E aí quando eles de vez em quando eles dão, né, eles vão dar um passeio deles por aí, aí depois quando eles voltam assim, né, essa sensação e esse carinho que eu tenho e devoção por alguns deles, assim, volta assim, nossa. Parece família, assim, né? Que você deixa de ver por um tempo e aí de repente aparece ali na sua casa uns parentes que você gosta, né? E aí vocês sentam ali para conversar. Então, para mim é assim que eu sinto. Eu gosto demais. E de várias coisas da cultura helênica antiga, né? O teatro, as tragédias, amo, por exemplo, Medea e as Bacantes, Eurípides, né? Já li a Ilíada, tô para ler a Odisseia agora, então acho as poesias de Safo, acho tudo muito encantador. Talvez até eu tenha uma certa visão idílica, fantasiosa, assim, né? De algo muito mais, né? Porque eu sei que, por exemplo, as questões das mulheres na Grécia eram muito complexas, né? Mas eu tendo a ver como se fosse, sabe, como se fosse hoje, assim, né? Como aquilo é tudo tão precioso, né, pra gente. Então, pra mim é bastante. Você falou uma coisa interessante sobre Afrodite, né, Cássia? Eu fiquei pensando assim, cara, é verdade, né? Muitos dos deuses gregos, a gente não tem uma lembrança. Ah, a primeira vez que eu ouvi falar desse deus já sempre esteve, né? Quando vocês falam, pô, é o berço ali do Ocidente, está introjetado na nossa cultura, no nosso inconsciente. Cara, eu não lembro a primeira vez que eu ouvi falar de Apolo, né? Assim, Hécate é um pouco mais recente, real. Mas os deuses olimpianos ali, cara, não dá pra gente lembrar assim, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Zeus? Zeus sempre esteve, entendeu? Tipo, sempre, né? Muito interessante isso. Sim, realmente demais. É, qual é, na opinião de vocês, e aí eu vou começar com a nossa convidada, Alex, a importância do reconstrucionismo? tá. Primeiro eu vou aproveitar para esclarecer o que é confucionismo, porque tem muito entendimento errado sobre o que é confucionismo, né?
muita gente confunde, dizendo que a gente quer recriar, como era na Grécia Antiga. Não é isso. Quem faz é o revivalismo, tá? O recondicionismo, ele adapta a religião grega antiga à realidade atual. Então, a gente não vai trazer de volta coisas que não cabem mais, né? Tipo, misoginia, escravidão, oferta de sangue. Independente se elas existiram ou Hecatombe. se era interpretação, hecatombe. Então, é muita coisa que não cabe a gente fazer. Não precisa se vestir igual eles, não precisa, né? A gente tem o PG, que é aquele conhecimento pessoal não verificado, são coisas que não existiam na antiguidade, mas que a gente percebe que existe hoje, né? É, e assim, nem na antiguidade existia consenso. Heráclito falava mal de Homero. Então, como é que eu vou dizer que eu estou me baseando em alguma coisa antiga? Quando a gente exige que fale qual é a fonte histórica ou qual é a fonte arqueológica do que você está fazendo, é mais para fundamentar e manter assim, essa egrégora, sabe, que já funcionava. Então, não quer dizer que a gente só vai fazer aquilo que está escrito. Inclusive, comigo acontece muito o contrário. Eu faço uma coisa por intuição, aí depois eu vou buscar algum texto que justifique, que fale sobre aquilo, se aquilo é realmente daquele jeito, normalmente eu encontro, né? Então, assim, outra coisa que penso assim, do cristianismo ser ortodoxo, a gente não é, a gente é ortopraxo, né? É a principal, um dos principais fundamentos do cristianismo é a ortopraxia, que então não é crença correta, é prática correta. Não é uma crença rígida, fechada, é uma prática que evolui, né? Então, assim, esse correto é no sentido de você ser ético, de você ter princípios, de respeitar, né, de conhecer a si mesmo, buscar a excelência, que é a eretéia, a excelência na virtude. E as virtudes, para Aristóteles, são sempre o meio termo de dois vícios. Então, um dos princípios éticos do cristianismo, que é esse meio termo é o metron, né, a justa medida, o caminho do meio. Então, um dos princípios básicos que é a eusebia, né, que às vezes traduzem uma piedade, mas não é no sentido de ter pena, é no sentido de ser pio, né, de ser devoto. Então, pode trazer como devoção, talvez, né? A eusebia, ela é uma virtude. Aí o que que tem nos dois extremos? A asebia, que é você achar que tudo é mérito seu, não tem Deus nenhum no meio, não faz nada. E o outro polo é a demoníaca, a superstição, você achar que tudo é responsabilidade, para não dizer culpa, né, dos deuses. E aí você deixa toda a responsabilidade e lava suas mãos. Isso não existe no cristianismo. Então, não é aquela coisa, não é seja feita a sua vontade. Não, eu pedi, os deuses me dão e eu lido com as consequências disso, sabe? É uma atitude adulta. Você quer isso, tá? Eu te dou, mas lido com o que você está me pedindo, sabe? Então, o que mais me atraiu no cristianismo é essa parte de aprimoramento, que até lá no sofá eu falo uma diferença das crenças de iluminação e as crenças de salvação, né? As crenças de salvação, alguém vem de fora te salvar. A iluminação, você está sempre tentando ser melhor, você tem que estar buscando a virtude, né? E uma outra confusão que fazem também com o reducionismo é essa questão de misturar panteões. Então, eu falei que a gente não é revivalismo, a gente também não é ecletismo, no sentido de misturar panteões. Mas isso não significa que a gente não respeite os outros panteões e também não significa que você não possa cultuar outros panteões. O que a gente pede é fazer aqui um tempo e lugar separado, sabe? Então, por exemplo, quando eu tinha uma prática de yoga, quando eu morava em outra cidade, que eles tinham os aratis. Eu frequentava os aratis da yoga, fazia puja para os deuses hindus, mas era naquele momento, naquele lugar. No meu rito helênico, eu vou botar os deuses gregos, né? Então, essa mistura que a gente não faz, não é que você não possa, é você não fazer no mesmo lugar. Então, assim, eu não vou fazer um puja para Dionísio, por exemplo, né? Existe uma egrégora histórica. Então, se você ver lá no site e fala assim do que a gente se propõe, o que a gente não se propõe, a gente fala lá, a gente não se propõe ecletismo no sentido de algo oposto ao sincretismo histórico. Então, se existia historicamente um culto a Ísis, que é egípcia, mas na Grécia. Então, ok, se quer cultuar Ísis dentro do culto helênico, existe uma história, né? Um sincretismo histórico aí. Mas é que você criar coisas com tradições de culturas que não eram combinadas historicamente, que não tinha essa juntar aqui celtas, hindus, nórdicos e tudo no mesmo rito, isso não, isso que a gente não faz, desse tipo de ecletismo que a gente não faz, né? E aí, segundo, por que que também não, né, não é rivalismo, não é ecletismo? Não, eu também não fui pela abordagem de bruxaria, teurgia, todas essas culturas deuses gregos, né? Então, assim, a questão que vem mais, as pessoas perguntarem, helenismo tem magia? Aí depende do seu conceito de magia, né? Se for aquele de eu vou usar Afrodite para o feitiço de amor, isso não tem no conceito. Mas a gente tem fazer um cáticos para Zeus para ter fartura em casa. A gente tem uma
plaquinha de Erix perto da porta para proteger o lar. A gente tem os símbolos apotropaicos que afastam o mal, usar um amuleto apotropaico. Você tem ritos de purificação com fórmulas gregas, tudo isso a gente tem, né? Até mesmo a questão das tábuas de imprecação, as catedas moi, elas, na verdade, têm um contexto histórico. Tem até um post lá no meu fala, no meu blog com isso. Então, quando eu entendi o contexto histórico delas, eu realmente vi, não é a minha praia, não é o que eu gostaria, que fazia sentido para mim, né? E eu tenho também outras histórias de vida passada com bruxaria que me fez não querer voltar nesse sentido, né? Mas eu acho que cada um tem que fazer o que faz sentido para você. Você seguir o seu chamado, que vier para você, você segue aquilo que bate em você, né? Então, para mim, foi o reconstrucionismo, considerando todas essas abordagens, sistemas dentro do helenismo, né, dos deuses gregos, para mim, o que mais ressoou foi o reconstrucionismo. Muito bacana. Eu acho que reconstrucionismos, né, o helênico e outros, né, que a gente tem, são bastante importantes, porque além de, além de tudo, eles trazem, né, esse conhecimento de uma forma bonita e organizada, né? Mesmo como a Alex disse, né, que o reconstrucionismo, acho que é muito importante, né, as pessoas entenderem isso, que o reconstrucionismo não é o reenactment, né, que é o revivalismo, né, que ela falou. Acho que hoje em dia tem esse outro termo, né? Mas acho que durante muito tempo as pessoas entendiam reconstrucionismo como algo que a pessoa queria viver como era antigamente, né? E tal. E aí adequar, né, essas ritualísticas ao tempo moderno, eu acho que tem essa importância por ter esse cuidado de trazer, né? Trazer esse conhecimento tão antigo, de uma maneira que a gente possa utilizar, né? Respeitosamente e bem organizado, né? Então, acho muito bacana. Petrúcia, o que você acha? Achei muito legal, Alex, esclarecer bem também esses pontos. Foi muito bom ouvir isso. Eu também tinha algumas das coisas não eram muito claras para mim, então foi bem legal te ouvir. E eu acho que o mais importante é esse trabalho minucioso de preservar, né? De lá cavocar, resgatar e preservar da maneira mais, eu gostei muito da ortopraxia, né? Da prática correta, da maneira mais correta. É um respeito, é isso que eu vejo, é um respeito. Mas, claro, podemos então, como de outras vertentes, vou ter um culto pessoal, no meu caso é Dionísio, não sou helênica. Mas eu vou lá pesquisar como é que era feito para eu fazer coisas corretas. Os deuses se adaptam, a gente Uhum. se adapta. Mas eu Exato. não vou não fazer alguma coisa correta se eu tenho acesso a esse saber. Por que é que eu não vou olhar quais são as ofertas corretas, quais são as datas, qual era o que se sabe historicamente, esses cânticos, como a gente usa os cânticos, as ordens, e é graças a esse trabalho do pessoal reconstrucionista, que tem tanto carinho, né? Tanto preciosismo em fazer tudo certinho, que a Uhum. gente se beneficia enormemente. Então, mesmo que eu não seja helênica, eu me beneficio, sem dúvida nenhuma, do trabalho dos reconstrucionistas, né? Eu não sou druida, mas quando me conecto com alguma coisa daquela religiosidade, também vou me beneficiar do reconstrucionismo celta. Eu tenho outra deusa que é Sekhmet e não sou quemética. Ou seja, alguns podem olhar e dizer, ela é um embuste, ela não faz nada, né? Mas não, eu sou uma mulher do século XXI, mas vou buscar as referências. É um mínimo de cuidado. Eu gosto muito de dizer, quando eu dou aula sobre deuses, né, e que a gente vai se aproximar de divindades, eles não têm obrigação nenhuma de responder. A gente tem obrigação de catar as coisas corretas para ver se vamos cair nas graças. Às vezes eles vão com a nossa cara e até deixam escorregar algumas coisas. Mas se eu vou receber uma pessoa importante na minha casa, uma pessoa que eu gosto muito, para uma refeição, eu vou perguntar o que que a pessoa come, o que que ela não come, o que que ela gosta. Eu vou receber bem essa pessoa. Então, por que é que eu vou lidar com uma divindade dita antiga, né, cujo culto era vivo em outro tempo, e eu não vou me dar o trabalho de pesquisar e vou fazer tudo da minha cabeça, porque eu senti
de fazer uma coisa assim, é um desleixo, né? Então, eu acho que é muito importante o trabalho de qualquer um dos reconstrucionismos, e eles, na verdade, ajudam a outros caminhos não fazerem tanta bobagem. Eu acho talvez por aí, inclusive, meu agradecimento, sincero. Sabe que eu também tenho uma experiência que eu penso que assim, que eu tanto com o panteão nórdico quanto com o panteão grego, eu tive a oportunidade de conhecer algumas ritualísticas no panteão grego, no reconstrucionismo, no site da Alex, né, no reconstrucionismo helênico, inclusive, e que tem ali algumas frases e alguns textos em grego para você falar nos rituais, né? E eu também já tive a oportunidade de fazer algumas preces para deuses nórdicos também, né, no idioma. É, no caso ali, era norueguês, se eu não me engano, mas antigo, né? Porque nórdico não é, né, todo, né? Não é a mesma língua falada por todos os países, né? Mas eu sinto que quando a gente dá isso, sim, que a gente fala com a divindade na língua dela, parece que eles respondem com um pouquinho mais de brilho, assim, sabe? Parece que eles dão um, opa! Olha que legal, ela tá falando comigo. Meio com um sotaque esquisito, mas não, olha que interessante. Eu sinto, assim, um pouco mais, assim, uma presença um pouco mais forte, sabe? Uma coisinha a mais, assim. Não sei se vocês também. Vou deixar aí também, se vocês quiserem falar. E aí vou passar ali para a Lua para ela falar um pouquinho o que que ela pensa sobre a importância dos recons. Ah, eu acho que vocês falaram tudo, assim, eu concordo totalmente. Acho que a palavra que a Patrícia usou, preservação, acho que é bem isso mesmo. E sabe uma coisa que eu acho legal? É que eu, as pessoas que eu conheço de reconstrucionismo, as pessoas mais, eu vou até ser meio velha, né? As pessoas mais antigas nesses caminhos, normalmente têm uma fala muito parecida com a da Alex final, que é, ó, é isso, mas é o seguinte. Pode ser feliz, tá? Você pode ir lá ser feliz. O que quando a gente tá falando de reconstrucionismo, a gente tá falando disso. Mas, meu, vai ser feliz, né? Uhum. Você ama essa divindade? Que legal, vai lá. Então, eu sempre vejo isso. Eu vejo que existe eu vou usar essa expressão, uma cagação de regra, quando a pessoa, talvez um pouco mais jovem, sabe, nesse caminho, as pessoas mais antigas, normalmente eles vão falar assim, mas, meu, vai ser feliz, seja feliz. Isso eu gosto bastante. Então, acho que traz quando a gente conversa com pessoas de reconstrucionismo que já são mais antigas, elas têm essa generosidade junto com essa paciência, entende? Que eu acho muito legal. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa politeísta também deixar aflorar a sua intuição, a sua conexão com a divindade. O que não pode, eu acho que aí é que está o grande legal dos reconstrucionistas, o que não pode é achar que é só isso também, entende? Tipo, porque senão fica uma coisa muito, na minha percepção, parece um pouco adolescente, sabe? Parece um pouco adolescente. Assim, não, eu já sei fazer, eu sei. Não, tudo bem, você tá tudo bem você amar essa divindade, e é como a Petrúcia trouxe, assim, e pode ser a divindade te ouvir, inclusive, tá? Pode até acontecer dela te ouvir sim, mesmo que você não tenha entrado em contato com material histórico e tudo mais. Mas é de bom tom e na minha percepção, me traz uma sensação de que aquela pessoa amadureceu no caminho de relação com o divino. Quando ela fala, não, peraí, deixa eu dar uma estudada aqui, eu preciso ver, pô, gostei desse site aqui, que traz questões históricas, né? Não é que a gente tem que virar um bruxo enciclopédia, ou um pesquisador disso, necessariamente. Mas sim, é importantíssimo na minha percepção e traz maturidade. Eu acho que os reconstrucionistas têm essa importância de trazer essa maturidade para a nossa prática, para o nosso estudo, para a nossa relação amorosa que a gente tem com a divindade, né? Porque amar é como diz a canção, saber amar é saber deixar alguém te amar, mas é também saber amar a pessoa ou as divindades. Então, por que não aprender? Como aquela divindade gosta, né? E tem algumas pessoas que se dedicam a estudar aquilo que ficou de registro e a fazer as conexões a partir da sua própria lente contemporânea, por que não a gente escutar? Por que não escutar essa pessoa? Por que não estudar com essa pessoa? Por que não ler
com essas pessoas que se debruçam a trazer essa preservação. E acho que isso, nos dias atuais de redes sociais e vídeos de 1 minuto, isso é imprescindível. Hoje é muito importante. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é muito importante, né? Porque é isso. Hoje o algoritmo vem e traz. Mas e aí as pessoas podem ter a impressão de que é tudo muito superficial e não é assim, né? Então acho que o reconstrucionismo também tem essa importância na contemporaneidade com os jovens, né? Que um dia vão ser mais velhos, a gente espera mais velhos de caminho. E eu espero, desejo e acredito que eles, no seu coração, no íntimo, mesmo com a arrogância juvenil, eles também, no fundo, desejam essa profundidade, porque nós também começamos jovens, juvenis, a gente também teve as nossas arrogâncias juvenis. Então a gente também desejou se aprofundar e tudo mais. Às vezes vejo que até a arrogância tem um traço, né? Desse desejo de ser profundo, desse desejo de entender daquilo, de ser uma pessoa que entende. Mas a gente tem que entender que precisa de tempo, precisa aprender, precisa se colocar como aprendiz. E acho que os reconstrucionistas nos trazem isso de uma maneira muito bonita. E quanto mais velho, mais eles vão finalizar dizendo: pode amar a divindade, pode ter sua gnose pessoal aí, pode amar a divindade, mas o reconstrucionismo é isso. Complementar uma coisa, porque eu fiquei pensando agora nessa fala da Lua, a gente não tem os templos vivos ali, com sacerdote, para a gente ir lá aprender como que cultua. Então, o trabalho dos reconstrucionistas é nos colocar em contato com isso. Nós não temos o templo para ir, mas a gente tem esses estudos, esse trabalho. Você pode estar presente num culto reconstrucionista e ver como é que faz, de uma maneira. Ah, isso é o mais próximo que a gente consegue acessar de como era, né? Então, assim, eu consigo aprender. E também pensei que os que às vezes só pode fazer assim porque assim era o correto, e assim, isso é também uma presunção humana de se adonar da divindade, e é uma híbris rubris, como a gente quiser chamar, né? Também uma arrogância humana de achar que não, eles não vão te responder se você falar assim, ó. Mas cabe, como o Lu estava dizendo, uma responsabilidade da gente. Ah, eu também achei muito legal do que a Lua falou sobre a maturidade, né? Acho que realmente tem isso mesmo, né? A maturidade de você falar, poxa, deixa eu ir lá conhecer um pouquinho mais, legal, eu tenho as minhas intuições, minhas coisas, mas deixa eu ir ali ver, né? Sei lá, às vezes eu consigo fazer uma coisa tão bacana, né? Saindo um pouquinho do pedestal da minha arrogância, né? E vendo aí o que as outras pessoas que têm esse trabalho, até, inclusive, né, usando aí essa deixa da Petrúcia sacerdotal, né? Não temos os sacerdotes antigos, mas temos aí esses sacerdotes, os escribas, né? Essas pessoas que Uhum. vão atrás né? E trazem tudo isso, né? Aproveitando essa deixa, eu vou perguntar para a Alex um pouco sobre como é essa comunidade hoje, né? Que ela começou ali no começo dos anos É. 2000, e aí, como que essa comunidade existe hoje? Como é que ela, o que que ela fomenta? Enfim. Eu vou voltar um pouquinho, vocês estavam falando dos sistemas espirituais, né, assim, fora do reconstrucionismo, porque eu acho que a gente precisa conhecer o máximo que pode, pelo menos para uma pessoa que está em posição que eu estou, que recebe muita consulta, né? Então, nenhum conhecimento é inútil. Se hoje eu sei usar um turíbulo é porque um dia eu fui coroinha. Mas a gente aproveita tudo. Então, já me vieram perguntar, por exemplo, Alex, eu vi um epíteto de Hecate que não tem nas fontes antigas. Ele existe? Então, essa pessoa que a Lua falou, e a Patrícia falou, que é arrogante, que é bélica, que está no começo, que é radical, vai dizer assim: não, isso não existe, isso é mente moderna, vai dizer que vai cortar quem está querendo aprender, mas não é bem assim, porque existem epítetos de Hecate que tem nos oráculos caldeus, ou que tem no PGM, que são os papiros mágicos gregos que foram ali do século entre dois, antes da Era Comum até 5 da Era Comum, que era do Egito greco-romano, né? E esse epíteto que ela me perguntou, especificamente, é do PGM, é o da Massandra, que subjuga os homens. Então, eu sabendo disso, eu pude responder para ela, né? Então, a gente tem que conhecer como é que estão os deuses gregos em outros sistemas. E o problema, né, como eu falei, não é a abordagem no nosso sistema, para a gente seria misturar os panteões, né? Então, por quê? Porque essa questão da cultura. A libação é um exemplo legal. A libação tem lugar que você derrama uma parte e bebe uma parte. Tem cultura que você derrama tudo. Tem cultura que é um sacrilégio você derramar líquido, porque na época tinha escassez hídrica naquele lugar.
né? Então, como é que eu junto várias culturas diferentes e faço um rito só? É complicado, para mim não fazia muito sentido, né? Então, mas eu digo para, como eu digo, façam o que faz sentido para vocês, mas escolham um caminho. Eu gosto muito do exemplo do poço. Digamos que você tem um terreno, embaixo do terreno todinho tem água. Aí você cava um um pouquinho aqui, você nunca chega lá embaixo. Escolhe um lugar que você vai cavar e vai ali e se aprofunda naquilo, sabe? É assim que você chega lá, né? Então, se você se sente bem cultuando os deuses de uma forma ou de outra, se é no ecletismo, se é na teologia, se é na bruxaria, faz sentido para você, você fica com vontade de gravar mais, né? Então fica naquilo ali, né? Não é uma imposição, não é um proselitismo, é uma escolha sua, né? Porque você precisa de um rótulo, eu sou Recon, eu sou da tradição X ou do caminho Y, mas porque a Cássia, por exemplo, no outro episódio, falou: eu faço daí no Jekyll de acordo com o constitucionalismo eclênico. Ok, se você é honesta com suas fontes, ok, né? Então, nesse sentido, então, voltando a essa pergunta, da comunidade hoje, o reducionismo, ele é muito simples. Então, assim, você vê o sol a primeira vez, você saúda o sol. Você vê a lua, você saúda a lua. Você separa uma parte da sua comida para este, da sua refeição para este, né? Você tenta seguir o calendário helênico, como vocês falaram. Esse desenvolver a caris com relacionamento com os deuses, né? Relacionamento recíproco. Só que as pessoas, elas ainda têm muito medo de errar. E é muito desse background da culpa, né? Do Deus que pune. E ficam me perguntando, será que os deuses vão ficar bravos se eu fizer isso, se eu não fizer isso, se eu fizer aquilo, né? E já teve vezes que falaram, lá, décadas atrás, fulano é do reconhecimento helênico, e ofereceu uma comida processada. Não sei o quê. Cara, se os deuses não gostarem, a pessoa vai saber, sabe? Não é você que vai ser fiscal de altar do outro, fiscal da oferta do outro, né? Então, se você for ficar fazendo isso, você deixa de fazer a sua própria prática. Então, eu sempre falo, antes feito do que perfeito. Não fique esperando, quando eu comprar uma coisa de ouro para fazer um ritual pomposo com uma roupa chique para poder fazer um ritual. Não, faz o ritual que você tiver sempre, porque a cáris é desenvolvimento constante, né? Aquele relacionamento que você vai criando com os deuses. Os antigos mesmos falaram que um ímpio que faz uma hecatombe não é ouvido, mas se você é sincero e faz uma coisa simples, os deuses vão te ouvir. Se você. Eu só vou dar presente pro meu amigo quando eu puder comprar um carro para ele. Quando você fizer isso, você fala, quem é você? Né? Você tem que estar no constância do relacionamento, né? Você tem sempre se lembrando e tem que ter paciência, porque a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Então, não precisa ter pressa, né? Respira. E no caso das UPGs também, que eu falei, ver se a deidade gostou, né? Tem uma UPG, eu vou dar um exemplo meu, assim, uma vez eu ofereci água de coco para Hermes, minha internet caiu. Aí eu ofereci vodka e minha internet voltou. Eu falei, tá, entendi. Existia, Muito várias bem, muito pessoas claro. várias pessoas do mundo inteiro assim já falaram que Hermes gosta de vodka. Vodka não é uma coisa que existia na antiguidade grega, eu não tenho como confirmar. Então, isso que a gente chama de UPG. É uma coisa que várias pessoas tiveram a mesma percepção, não tem como ser pegada historicamente. Então, é um conhecimento que não tem como verificar, mas que você percebeu que dá certo, né? Como é que eu sei que um Deus gostou do que eu ofereci? Mas, Alex, isso já É, não vira verificado, porque tem um monte de é, gente Pois confirmando. é. E aí eu fico, como é que eu sei que se um Deus gostou? Primeiro, você vê se ele te atendeu, você vê se você sente uma energia, você vê um sinal, você tira um oráculo, se tem um sonho, né? Tem várias maneiras de você saber se ele gostou daquela oferta ou não. E uma das mancias mais antigas que tem lá no site também é a ornitomancia, que é a observação de pássaros. Muita gente vem e fala, nossa, funciona mesmo esse daí, negócio aí, é muito legal, né? E aí, como vocês falaram, sabe? Tá tudo lá, tá tudo no site. Uma vez, Alex, minha vida tá uma bagunça, as coisas na minha casa estão atravancadas, não sei o quê. Falei, você já fez o ritual de codificação? Tá no site? É aquele que tem as fórmulas em grego, Eu falei, aquele lá. Vou fazer. Aí ele demorou, né? Aí passou um tempo, ele veio, Deus do céu, se eu soubesse eu tinha feito antes, eu vou fazer de novo, agora tá tudo fluindo. Quer dizer, tá tudo lá, né? Então, aquele exemplo de que às vezes eu tenho uma intuição, depois vou ver se existe, tem algumas coisas que ainda estou tentando descobrir se existe. Uma foi a questão de Hecate, que vocês falaram. Muita gente, umas 3 pessoas falaram, eu não consigo cultuar Hecate. Aí teve um deles que me falou, aí toda vez que eu tento cultuar Hecate, eu sinto um clima pesado, não sei o que.
Você já tentou cultuar Zeus antes de fazer o rito pré-Hecate? Não, aí ele foi fazer. E nossa, né? Super funcionou, né? Agora, por como que eu sei disso? Não sei. Me mandaram um artigo em inglês, falaram, olha, eu acho que tem uma coisa nesse artigo. Aí eu procurei, ainda nós falava da relação de Hecate com Zeus, e tal, mas não especificamente a questão, faz um rito para um, que aí o outro funciona, sabe? Talvez porque para os caldeus Hecate era uma cósmica que o Platão falava, e Zeus é o cosmo. Não sei, a gente ainda está descobrindo, mas funcionou, né? Então, já que a gente está falando de Platão, o Heleno é isso. O Heleno tem que estar sempre questionando as coisas como a dialética de Platão fazia. Isso é para você chegar num ponto que faça sentido. Então, não aceite qualquer coisa que te impõe. Você vai estudar, questionar e chegar no que faça sentido, né? A outra pergunta que me fizeram uma vez foi, eu acendi um incenso para Afrodite, ele queimou muito rápido. Aí eu fui falar com meu colega, ele disse que eu fiz alguma coisa errada porque eu não sou iniciado. Eu falei, pô, primeiro que no reconstrucionismo não tem iniciação, então, né, só se ele é de outra abordagem, seu colega. Segundo, que não é ele que vai dizer se você fez uma coisa errada, né? Não é uma pessoa de fora que vai dizer se você fez certo, se você fez errado. Aí a gente vai conversando e vai entendendo, porque eu tinha pedido coisa para ele, te deu tudo certo. Eu falei, sim, se deu tudo certo, faz uma oferta mais legal, não só um incenso e tal. Eu vou fazer isso e tal. E às vezes as pessoas acham que por não ter iniciação no reconstrucionismo é mais fácil. Na verdade, acaba sendo mais difícil, porque você tem que se auto-iniciar, né? Então você tem que estar sempre buscando ser melhor. Mas é uma coisa que é prazerosa, que a gente tem resultado, que a gente vê que realmente eles respondem, né? Mas eu já ouvi muita gente ateu que fala, nossa, eu era ateu, né? E outras coisas nunca davam, mas os deuses gregos respondem. Os deuses gregos, eu sonho com eles, não tinha como eu fugir disso, né? Então, a gente seguindo nesse caminho, é assim que está a comunidade hoje. Ah, é muito bonito ouvir você falar, porque você vê, né? A gente tem práticas um pouco diversas, né? Mas eu acho que converge para todo mundo, né? Você fazer uma oferenda e observar para saber se os deuses aceitaram, né? Como isso é feito, essa questão de você ir atrás, né? Dos dados históricos, mas ao mesmo tempo você também ouvir sua intuição, né? Então, sei lá, às vezes as pessoas colocam os reconstrucionismos tão em lugares tão distantes, né? E no fim, tá aí junto com a gente, né? Vivendo o paganismo, de uma maneira muito bonita, honesta e livre, né? Você não está obrigando ninguém a fazer nada, né? Eu acho isso muito bacana. Aí eu vou perguntar agora para a Lua. A gente não tem práticas, estritas reconstrucionistas, né? Mas eu gostaria de saber, dentro do que você pode comentar, né, obviamente, como se dá o culto e o trabalho com deuses gregos na sua prática, Lua? Ai, que legal. Assim, eu gosto muito de buscar essa balança, né, entre a pesquisa, aquilo que está lá registrado, e aquilo que vem da intuição. Então, assim que eu ensino também as pessoas que vêm aprender comigo. Eu sempre ensino isso, se você vai buscar. Então, tem uma prática que eu gosto muito de fazer, mas eu faço com pessoas que já são um pouquinho avançadas, né, que já passaram, que já são iniciados. Então, já passaram, né, alguns anos ali com a gente. Tem uma prática que eu acho muito legal. A pessoa, para ela, dentro da minha prática, para ela é, ter o contato com a divindade, ela pode praticar, vem com a gente, vem num ritual, ela tá lá e ela vê como que é. Mas, se a pessoa quer aprender comigo, dentro da minha tradição, a gente tem um momento que é o celebrante. O celebrante é aquele que ele está querendo ser treinado para se tornar uma sacerdotisa, um sacerdote dentro da minha tradição. Essa pessoa, ela vai fazer todas as palestras dos deuses, né, no sabá. O que que é a palestra dos deuses? Eu tenho, assim, ó, a palestra tem que ser feita assim. Você vai pesquisar divindades, você vai pesquisar épocas que ela foi mais cultuada, por quem ela foi cultuada, como que era esse povo, como que era a cultura desse povo, da onde que eles vêm, taraná, taraná. Então, eles fazem essa palestra, eles seguem um ano estudando. Então, toda a palestra dos deuses, essas pessoas estão lá. Por ter acesso a isso, né?
para ter acesso a ter esse traquejo. Primeiro que ajuda muito eles a aprenderem a pesquisar. Tudo bem, hoje tem IA, tem outras coisas, mas assim, eu gosto que eles vão atrás das fontes, né? Então, quando começou IA, hoje se a gente combate o ouro, você sabe que foi uma IA, né? Você consegue saber. Né? Mas eu quero saber as fontes, aí eu quero que eles falem, então é palestra mesmo, ele vai falar. Isso ajuda muito também no próprio traquejo da pessoa. Eu sempre coloco eles num lugar seguro. Falo, gente, vocês estão num lugar seguro, né? Ninguém vai ficar. Aqui não é uma competição de quem é o melhor orador, nada disso. Eu quero saber se você fez esse trabalho de fazer a pesquisa. Depois de um tempo, aí a pessoa ela se torna então uma pessoa em treinamento. E isso tem tudo a ver, né? Porque os deuses gregos são muito cultuados por nós, né? A gente cultua múltiplos panteões, mas cada vez um, né? A gente não faz assim também. E até para que a gente, dentro da minha tradição, para que a pessoa se sinta mais, descubra sobre seu passado, né? O nome da minha tradição é semente ancestral. Descubra sobre esse amor ancestral, essa relação ancestral com povos antigos e tal. E depois de um tempo, tem um trabalho que essas pessoas, se elas ficarem, né, elas fazem, que eu acho muito legal, que inclusive foi uma divindade grega que, num ritual com uma divindade grega, que é Hera, que eu adoro essa divindade, que me ensinou essa prática, que é o seguinte, ó, você pega e é interessante fazer em dupla, né, ajuda mais. Ou quando você está orientando alguém. Você vai pegar só o nome de uma divindade. Pegue um nome bem desconhecido. E aí você dá esse nome para a pessoa e a pessoa ela tem que fazer conexões com essa divindade todos os dias. Aí tem um período tal de tantos dias ali. Ela vai fazer conexões com essa divindade. Não precisa de grandes elaborações, não. Ela vai se sentar no altar dela e ela vai se conectar, fazer orações. Ela vai tentar não se conectar só com esse tipo, esse nome parece de tal lugar. Vai ter isso, mas ela para ela ir além, para ela se conectar para ver o que que essa divindade traz em imagens, né? Puta, eu vi um pássaro assim, assim, assado, eu vi tal coisa, e ela anotando tudo. Ao final desse período, eu falo, bom, agora você vai fazer a pesquisa dessa divindade. Agora você vai fazer a pesquisa. E aí é bem legal, porque isso tem dela, o que que ela é achismo dela, o que que realmente foi uma conexão, o que realmente a divindade falou para ela. Isso bate, essas verificações vão batendo, fala, nossa, menina, eu vi uma água assim, assim, assado na minha imagem e tal, e cara, essa divindade é de água assim, assim, assado. Então, isso é um exercício muito legal, mas eu só recomendo que vocês façam depois de vocês passarem por toda essa parte de ir lá, pesquisar, estudar como que era o rito, como que era o culto, como que é a divindade. Isso, para mim, foi uma divindade grega que trouxe para mim, né? A forma de, ó, faz isso porque ajuda, vai ajudar psiquicamente essas pessoas a desenvolverem essas aptidões, de se conectarem com divindades que às vezes elas não sabem nada, porque muitas vezes tem pouquíssimas informações. E aí ela identifica, né, o que que é o que ela acha, o que que é coisa meio do tal só, e o que que é do profundo, né? Então, saber o que que realmente foi uma conexão com a divindade. E foi uma grande divindade grega que me presenteou com essa forma de prática, assim. Então, para mim, eu tenho grande honra até essa divindade, que também é muito mal falada, mal compreendida, né, na superficialidade, mas uma grande rainha, uma grande deusa. E é assim que a gente faz, em honra a esses deuses na nossa tradição. Petrúcia. Eu trabalho pessoalmente também no clã com duas divindades gregas apenas. Então, Hécate e Dionísio. Então, é bem concentrado e o pocinho vai mais fundo, Alexandre. A gente não tem esse trabalho de pesquisa todo que a Lua estava dizendo, mas sim, quem está ligado ao clã, porque o clã é bem pequeno, tipo, é diferente do funcionamento do semente, né, que nem Cássia também tem um coven pequeno. Nós estamos em 7 pessoas no momento, então as pessoas buscam se aprofundar, né? Tem algumas pessoas que têm relação muito profunda com Hecate dentro do clã também, mas acabam se aprofundando em Dionísio, ele é um dos nossos tutelares. Mas o que a gente mais usa são os hinos, a pesquisa das oferendas, usa muito da intuição, mas certos gestos e coisa dos hinos. Para nós, os hinos são muito fortes, muito fortes. É uma coisa impressionante a resposta que tem deles quando a gente
gente usa os hinos. Mas já participei uma vez de um rito helênico de um amigo e que começou, né? Teve Héstia, abre com Héstia, e aí tem a água lustral, que acho que chamam, que era. Nossa, tem uma energia tão própria e tudo engata uma coisa na outra, e aquilo é tão palpável, muito palpável a energia do encadeamento dos gestos, do que é feito, e tudo é diferente, completamente diferente dos ritos que eu faço. E realmente outro caminho absolutamente encantador. Absolutamente encantador. É perfeito. Eu participei de dois rituais assim, foi. Tá. Eu disse, nossa, e eram pequenos, não era uma coisa grandiosa, era uma coisa simples, mas foi muito forte. E aí eu considero, será que agora que tem mais gente no clã estudando, começar a botar água nos rituais que estão para os gregos? O que mais a gente pode trazer de ingrediente para colocar que seja feito da forma correta? Se é para fazer, vamos fazer direito, né? Então, mas no geral é hinos e as oferendas. É isso aí. O rito tem essa forma, você primeiro, tudo começa e termina com este, né? Então você consagra o fogo, a este. Com esse fogo consagrado, você pode fazer quernips, pegando a parte do fogo, botando na água, que é a água do astral, para purificar o local. Aí o início e o fim do rito é muito parecido em todos, mas o meio é essa questão dos hinos, e os hinos têm os epítetos, né? Então, dependendo de que aspecto da divindade você quer chamar, você vai focar em alguns epítetos ou não. E é interessante que o hino traz tudo. O hino não precisa se ler grandes livros de mitologia ou sei lá, de liturgia. Se você ler um hino, você vai entender muito sobre aquela deidade e sobre a prática. Inclusive, eu cito os hinos no sentido que eu vejo pessoas falando assim, o Senhor Apolo, a Senhora Afrodite. Eu falei, não tem isso no reconhecimento, gente, de Senhor Apolo, Senhora Afrodite. Não sei se isso é da Wicca ou se é do cristianismo, de chamar Deus de Senhor, né? Mas olha para o hino e fala assim: ouça-me, Hermes, mensageiro de Zeus, filho de Maia. Então, ouça-me, Hermes, é pelo nome, não tem senhor e senhora. Os hinos você vai aprendendo todos só de ver o hino, né? Eu estava pensando aqui, Petrúcia, que provavelmente as pessoas que você acompanhou o ritual devem ter pegado tudo ali no site da Alex. Isso lá. Inclusive, Fizeram uma coisa muito louca também, de uma oferenda que era uma carne numa chapinha, assim, a fumaça que subia, que era, né? Nossa, eu achei fantástico, era tudo encadeadinho, muito perfeito. eu já fiz rituais das mais para deuses gregos, já fiz ritual dos mais variados, desde coisas que eu olho hoje e falo, nossa, que vergonha alheia, hein, Cássia? Tá louco, hein? Como você foi capaz? Até hoje eu tenho feito, né? A gente no meu coven a gente tem essa prática de fazer as rodas para panteões, né? Então a gente está fazendo atualmente para o panteão grego, aí a gente faz só para o panteão grego. E aí eu tenho feito tudo que eu tenho direito. Eu faço quernips, que é a água lustral, né? Pego a folha, acendo na vela, faço oração, coloco na água e faço tudo que eu peguei, tudo lá do site da Alex. E eu concordo que os hinos são absolutamente poderosos, tanto homéricos como órficos. Eu gosto muito dos órficos, eu tenho até aquele livro, né, que tem todos os hinos órficos. Eu amo, eu acho maravilhoso, gosto muito da relação dos órficos com os deuses. Mas também, né, os homéricos também são muito bacanas, trazem uma série de referências e como a Alex disse, né, você aprende muito sobre os deuses nos hinos, até às vezes aprende coisas que no nosso momento histórico as pessoas deixaram para trás relacionadas às divindades, né? Então, eu concordo que quando a gente lê os hinos, eles respondem muito e gosto muito de colocar músicas, né? Eu sou essa pessoa que sempre falo de música aqui, né? E gosto muito de usar músicas do Daimonia Nymph, por exemplo, que são no idioma, né? E às vezes, inclusive, hinos cantados no idioma, né? Então é belíssimo. E acho que também essa coisa da beleza, né? De você fazer um espaço ritualístico bonito, não precisa ser cheio de coisas, também concordo com a Alex.
Mas assim, bem feito, organizado, bonito, você, né, ajeitado, faz ali a sua ritualística, faz essa leitura do hino. Eu acho isso tudo muito é, favorável, né, aos deuses nos ouvirem, no fim das contas. Engraçado que uma vez perguntar, a gente tem alguma fórmula de tipo Deus te abençoe? Eu falei, sim, a gente tem que os deuses te sejam favoráveis. Você falou agora, eu me lembrei. Que os deuses te sejam propícios, né? É o que a gente deseja para o outro. Bonito isso. Tem uma fala também, né? Tem um culto bem forte também para Afrodite, né? E tem uma frase que eu ouvi, sempre falo, assim, até ensino o pessoal, eu não sei de onde que veio, que é Afrodite ele sorria, né? Então porque é muito bom, né? Quando ela sorri pra gente. E com isso, Quando fica em silêncio nós assim, Hermes passou. A pessoa fala Passou assim, aqui. e eu? E e eu. eu? Depois a gente deixa uma vodka, Hermes, tá tudo bem. Boa, boa, boa. Ó, agora Deixa a que gente estou terminar, sabendo Hermes, deixa a dessa, gente terminar. Ainda é, mais que não caiu a conexão, né? O Zoom não caiu, né, É. Petrúcia? eu soube que Hecate tem um amigo que anda dando uísque para Hecate, diz que ela aprecia muito, eu nunca tentei, e ele tem Ah, ótimas respostas. E aí, gente, com essas palavras, inclusive desejando a todos vocês que os deuses lhes sejam propícios, a gente vai finalizar essa edição do Rainhas do Sabá. Quero agradecer imensamente a Alex por ter nos dado a honra da sua presença e dividido com a gente tanta sabedoria e tanta coisa incrível, tanto aqui no Rainhas do Sabá, como tudo que ela faz aí pela comunidade pagã, né, aqui do Brasil. Alex, muito obrigada. Obrigada, Alex. E Então aí, fica aí gente, no conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, respeitar a si, os outros e os deuses, né? E visita lá, o nosso helenos.com.br. vão lá que tem muita coisa legal. Gente, obrigada, um grande beijo e até a próxima lua cheia.